Iniciando a gravação novamente aí. Acredito que esse vai ser o último vídeo. Vai ser em relação ao gerenciamento utilizado nos dois operacionais que eu passei anteriormente. O gerenciamento que eu indico é um stop de 200 pontos. Um stop de 200 pontos. Aqui tá mais fácil para vocês entenderem. Um take parcial de 2/3 da mão em 200 pontos positivo e saída completa do restante da mão, ou seja, 1/3 restante em 400 pontos. Vou mostrar para vocês qual é a configuração da ordem oco que eu utilizo. A configuração da ordem oco que eu utilizo é essa, certo? Essa estratégia de stop é quando o preço pegar a sua primeira parcial, o seu stop que estava negativo, ele vai para 5 pontos positivo. Ou seja, se você entra com 3 contratos, a partir do momento que o preço executa 2, aquele um contrato restante ele deixa de ser menos 200 pontos e passa a ficar 5 pontos positivo. Caso o preço volte naquele ponto de entrada, que muitos chamam de break-even, que é o ponto de entrada, a ordem vai ser executada, você vai ter o lucro de 2 contratos, lembrando o exemplo de operar com 3 contratos, você vai ter o lucro de 2 contratos no bolso e seu dia está encerrado aí. Caso aconteça diferente, o preço vai, pega a sua parcial, o seu stop vem para o ponto de entrada, mas o preço continua indo a favor e pega a sua saída total, você vai ter o lucro de 3 contratos, entendeu? Você vai ter o lucro de 3 contratos e o seu dia também se encerra dessa mesma forma, O seu lucro, teoricamente, ele é negociável, Já o stop é cheio. Quando você tomar stop, você vai tomar stop com a quantidade de contratos que você entrar e vai ser um stop de 200 pontos. Essa quantidade de pontos, 200 pontos e tal, não foi algo que eu tirei da minha cabeça. Geralmente, o Renko, o 15R, ele trabalha dentro dessa variação. Variação de 75 pontos até no máximo 210, 215 pontos. Eu acreditei que 200 pontos era uma quantidade legal, fácil de calcular. Quando você vai fazer seus backtests, você precisa calcular quantos pontos você fez no mês, enfim, é fácil, 200 pontos legal. Essa forma de gerenciamento serve para os dois operacionais. Jean, posso iniciar este operacional com um contrato? Pode. Lembrando que você vai sair com este um contrato no primeiro alvo. Você vai sair em 200 pontos positivo. Acabou. Um clique, 200 pontos positivo, dinheiro no bolso, vai ser R$40 no caso, ou aproximadamente, porque geralmente tem as taxazinhas, e você vai sair no primeiro alvo com um contrato. Jean, mas eu vou operar com 2, eu vou sair parcial com 1 e vou carregar um contrato até no segundo alvo. Não. Se você for operar com 2 contratos, você vai sair no primeiro alvo com 2 contratos também. Este é o pequeno defeito desse gerenciamento. Se você quiser utilizar esse gerenciamento exatamente como eu passei, ele deve ser agregado a cada 3 contratos. Ou seja, você inicia ele com 3 contratos, fazendo parcial, primeiro alvo sai com 2 contratos, a última saída é com um contrato. Qual é o meu próximo aumento de contrato? Você vai aumentar para 6. Nossa, eu vou aumentar para 6? Sim, você vai aumentar para 6.
Mas e o meu próximo, eu vou aumentar para 12? Não, é de 3 em 3. Se você quer galgar aqui, neste ambiente, e você quer utilizar este gerenciamento, você vai aumentar de 3 em 3, mantendo a configuração dessa ordem oco. Essa aqui é para fazer um rolinho ali. Mas esta aqui, para você manter a configuração desta ordem oco, você vai aumentar de 3 em 3 contratos. Não precisa alterar a ordem oco. Vai funcionar de 3 em 3 contratos. Por quê? Quando você estiver operando com 3, a primeira parcial vai sair 2. Quando você estiver operando com 6, a primeira parcial vai sair 4. Quando você estiver operando com 9, a primeira parcial vai sair 6 contratos. 12, 15, 18 e assim sucessivamente até a lua. Enfim, o gerenciamento é este. É simples, é básico. Acredito que se o áudio saiu bom, eu não preciso escrever para vocês entenderem. Agora vamos lá. Este aqui é o resumo que eu fiz das operações do ano de 2023. E eu fiz alguns testes, igual eu falei para vocês vão fazer teste. Eu fiz alguns testes de diferentes formas. E eu tirei alguns resultados. Por exemplo, janeiro, operando todos os dias. Este aqui foi meu risco. Eu tomei um risco de 2.160. Meu total em pontos foi 2.600. O que é esse total em pontos? Esse aqui é o que eu consegui do mercado. Trocando isso por valor financeiro, foi de R$520. Percentualmente, em relação ao risco, foi de 24,7%. Operando todos os dias. 3 take. O que é 3 take e redução de mão? Se você operar com 3 contratos, fizer 3 takes consecutivos, não tendo nenhum dia de stop para trás, você vai sair de 3 contratos e vai cair para 1. E esse um contrato você vai continuar operando todos os outros dias, saindo no primeiro alvo. E quando você for para 6, você vai reduzir para 2 e assim você vai crescendo aos poucos. Quando você tiver em 9 e você vai reduzir para 3, você mantém o gerenciamento. Sai a primeira parcial com 2/3 da mão e a segunda parcial, saída completa, você sai com o restante dos contratos, né? Ou seja, a primeira você vai sair com 6 e a última você vai sair com 3. E assim você mantém. Se você quiser manter esse tipo de gerenciamento, 3 takes consecutivos, sem nenhum dia de stop e redução de mão. Eu indico esse gerenciamento? Não. Eu não indico esse gerenciamento. Este resumo aqui é em relação ao primeiro operacional que eu fiz, que eu mostrei para vocês, né? 3 takes. O que significa o 3 takes? 3 takes é diferente deste aqui. Se você fizer 3 takes sem nenhum dia de stop anterior, você para de operar no mês. Imagina a maravilha? Você iniciou o mês de janeiro numa segunda-feira. Segunda-feira foi take, terça-feira take, quarta-feira take. Você para de operar. Você parou de operar. Digamos que foi isso, o mar de rosa. O seu risco diminui demais da conta. Imagina, operando todos os dias você tem um risco de R$2.160 em janeiro. 3 take, o risco foi de R$840. O seu retorno operando todos os dias foi de R$520. 3 takes foi de R$400. Qual que compensa mais? Olhando assim, a grosso modo, operar buscando 3 takes consecutivos compensa muito mais. Mais para frente eu vou mostrar o porquê que é olhando a grosso modo. Isso aqui nem sempre é uma realidade.
e operando apenas na venda, apenas quando o sinal é de venda. Olha aí, total em pontos foi de 4.800 pontos, deu uma surra em todos os outros. O risco não foi um risco tão elevado, um risco mediano de R$ 960 e o retorno de R$ 960. Retorno de 100% em relação ao risco no mês de janeiro. E assim aconteceu. Desta maneira, em fevereiro, eu vou passar, vocês pausam no vídeo. Desta maneira em março, desta maneira em abril, em maio. Percebam que os valores não são valores estratosféricos. Todo esse backtest que eu fiz utilizando o gerenciamento, eu utilizei 3 contratos, entendeu? Então, tipo, você tá com, imagina aqui, operando na venda em maio, seu risco foi de R$ 1.560, você teve o retorno de 160 operando com 3 contratos. Nossa, gente, isso aí não paga nada, irmão. Especulação financeira, day trade, não tem garantia. Só CLT que tem garantia de salário, desde que você não falte e desde que você não ponha atestado. Porque se você pôr atestado e receber ticket de alimentação, vão cortar o ticket de alimentação, né? É isso. CLT, para quem quer ter um valor financeiro, como que eu posso dizer, garantido no final do mês. Aqui não tem. Mas é isso. Junho, o resultado foi esse. Em julho, agosto, setembro e assim sucessivamente. O mês de dezembro foi um mês de stop. Foi um mês negativo em todas esses 3 formas de gerenciar o seu dinheiro. Mas operando apenas na venda, ele entregou um mês positivo. Entenderam? E aqui você tem as suas taxas, os valores que foram utilizados, enfim, né? Operando todos os dias, você tem um percentual de lucro anual, entendeu? O que é o lucro anual, já? Se você no ano você utilizou R$ 100.000, você teria aqui 29.000 e um blá 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 de retorno anual. É isso. Operando todos os dias ou operando na venda. Eu quis fazer esta comparação para eu entender qual que seria o melhor para mim. Entendeu? E o que me fez mudar para operando só na venda foi aqui. Média, mês, risco em reais. É a média, o valor médio operando com 3 contratos que eu tomaria de risco operando só na venda, foi de R$ 1.300, enquanto a média operando todos os dias foi de R$ 2.020. Entendeu? Então me fez claramente optar por operar apenas na venda. Fora que os percentuais são maiores. Aqui, percentual de lucro foi de 29 para 32. Percentual em relação a risco-retorno saiu de 30, foi para 35. A média retorno mensal cai um pouco. E o valor acumulado no ano caiu consideravelmente, não vou mentir. Mas, pessoal, para você ter um risco bem menor, eu acho que compensa. Ao invés de operar todos os dias, operar tanto na compra quanto na venda, operar apenas na venda, para mim, compensou. E eu fiz essa relação em cima dos outros gerenciamentos também. Operando todos os dias, 3 takes de redução de mão, apenas 3 takes. Né? E aqui estão os valores. Né? O valor acumulado do ano foi mais baixo. Média retorno mensal foi mais baixo. O percentual em relação ao risco-retorno foi muito bom, de 69%. E a média de risco em mês, muito bom também, menos de R$ 500. Possa ser que a pessoa penda para esse lado. Por que eu não escolhi operar
buscando apenas 3 takes no mês e parar de operar. Porque nos meses que você for negativo, você vai ser negativo cheio. Você vai ser negativo independente de qual, teoricamente, independente de qual gerenciamento você utilizasse. Isso aqui não iria te salvar, né? Você teria que operar esse mês, porque a regra desse gerenciamento é que você deve operar buscando 3 takes consecutivos, desde que você não tenha nenhum stop para trás para pagar. Ou seja, iniciou o mês, dia 1º você tomou stop, o dia 2 é para pagar o dia 1º. Você vai iniciar seu mês no dia 3. Aí você tem que fazer dia 3, dia 4, dia 5. É uma suposição. Enfim, eu opero apenas na venda. Os 2 operacionais é apenas na venda. Fiz a relação financeira, operando todos os dias, operando na compra e na venda, e 3 takes. E fiz também esta aqui que foi mais importante para mim, operando todos os dias e operando apenas na venda. Qual foi a relação de retorno e qual eu ficaria mais confortável em operar. Lembrando, operando na compra ou na venda me traz um retorno financeiro melhor, porém me deixa mais exposto. Eu fico mais tempo operando, eu tenho mais dias de operação, com isso eu posso ser que eu perca mais. A diferença que eu percebi aqui em 2023 é que eu tive um mês de perca e neste gerenciamento aqui eu não tive nenhum mês de perca e os valores ficaram, entendeu, consideravelmente bacana. É livre, pessoal. Quer operar na compra, opere. Quer operar na venda, opere. Quer operar todos os sinais? Eu já não concordo. No dia, digamos que no dia tenha 3 sinais, eu não concordo que você opere os 3 sinais. Principalmente que quando você utiliza o gerenciamento ao qual você faz parcial. Porque digamos, se você fizer dois desses 3 sinais e você conseguir apenas a primeira parcial, sua próxima entrada for um stop, você vai tomar um stop, digamos seja com 3 contratos, né? Você vai tomar um stop de R$ 120. E os 2 takes anteriores foram takes parciais. Takes parciais significa que foram com 2 contratos. Ou seja, foram 2 takes de R$ 80 cada. R$ 160. Você estava no dia positivo R$ 160, tomou um stop cheio, R$ 120 negativo. Isso prejudica muito o fator psicológico. Essa aqui é a relação de risco-retorno do primeiro operacional que eu passei para vocês, no caso este aqui. 16 minutos, né? Eu já vou mostrar diretamente a outra. É esta aqui, 2023. Tá vendo, pessoal? Fiz de todos os meses. Esta aqui. Essa aqui eu já tive um stop em fevereiro. Essa aqui é a do próximo operacional. E aqui estão os valores, né? Percentual de lucro do ano, operando apenas na venda, foi de 35,16%. Operando apenas um trade, foram de 18,65%. Um trade que fala tipo assim, deu um take, beleza, entendeu? É tanto na compra quanto na venda, independente. O valor acumulado do ano foi de 4.450 e aqui foi de 6.200 reais. Esse seria o valor que você conseguiria no ano de 2023. Média retorno mensal foi de 379, ou seja, é uma média. Pega todos os valores de janeiro a dezembro, soma e divide por 12, a média. Média de retorno mensal foi de 512, entendeu? Tudo maior, percentual maior, valor acumulado maior, retorno mensal maior. O risco, esse aqui matou a pau. O risco foi maior aqui.
operando apenas um trade, tanto na compra quanto na venda. E aqui o risco foi menor, você tem um risco menor com um valor de retorno maior. O percentual em relação ao risco retorno foi de 18,22 e aqui foi de 32,70. Ou seja, você tem um percentual maior aqui também. Essa aqui eu fiz o comparativo, operando todos os sinais até tomar um loss. Ou seja, é aquele fato que eu falei anteriormente. De você, se no dia tiver 3 sinais você entrar, 4 sinais você entrar. Aqui está a relação de 2023 para este operacional aqui. O operacional da média de 14 desvio em 1, 12 desvio em 1. Né? Operando apenas um trade, operando todos os sinais até tomar um loss. Fiz a relaçãozinha aqui também. E os dias positivos, né? Que eu queria saber quais foram os dias positivos e os dias negativos. E aqui está a relação, né? Contudo, o valor financeiro anual de 3 contratos foi de 7.100. Contudo, o valor financeiro mensal, médio mensal de 3 contratos foi de 591. Esse aqui é o valor acumulado do ano, esse aqui é o valor médio mensal, né? Bem bacana fazer esse tipo de relação. Jean, agora a última coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui, como que eu faço. Você vai lá em janeiro, você vai olhar o gráfico parado de 2023, é claro. Tá vendo? Tá tudo aí. E você vai colocar as relações, ó. Renko 77 foi um break-even, ou seja, pegou a primeira parcial, voltou no 0 a 0. O Renko 70 foi um stop. O Renko 98 foi um take, ou seja, pegou a primeira parcial e buscou a segunda parcial também. E assim sucessivamente de todos os dias e todos os meses. Pega a relação, pega tudo e pau na máquina. Entendeu? Não é garantia de dinheiro. Não é garantia que vai funcionar, porque isso aqui depende apenas do seu único e maior rival, que é você mesmo. Não depende de ninguém. Entendeu? Falou, sucesso para todos. Sucesso, mano, crazy. Se você for postar o vídeo, poste. Se você for guardar para você, guarde. Se for usar, show. Se não for usar, show. O importante é aprendizado. O importante é a gente dividir aquilo que a gente conhece, conquista, porque não temos rivais. Como eu disse antes, nós temos apenas um rival, mora junto com você, trabalha junto com você, está sentado na mesma cadeira que você, está na sua mente. O único rival é você. Ou você faz acontecer, ou ninguém vai fazer. É isso, sucesso a todos, tamo junto.